Olá, amigos e amigas do saber. Neste episódio de hoje, faremos uma breve apresentação de um texto de Sigmund Freud intitulado 5 Lições de Psicanálise, o qual eu considero uma das melhores introduções ao tema. Esta pequena obra surgiu de preleções ministradas por Freud no ano de 1910 em sua viagem aos Estados Unidos. Ao ler este texto, ou ouvir o resumo que apresentaremos neste episódio, você deve se considerar então como alguém no auditório para o qual Freud estava explicando os fundamentos da psicanálise. Seus ouvintes eram pessoas interessadas no assunto, mas a maioria não possuía a menor ideia do que era a chamada psicologia profunda que Freud estava desenvolvendo em solo europeu. Freud apresenta inicialmente o famoso caso de Ana O e também como se desenvolveu a descoberta do inconsciente. Na sequência, ele continua explicando alguns conceitos psicanalíticos básicos, como repressão e resistência, com exemplos extremamente didáticos. Ele resume vários temas psicanalíticos sobre os quais já havia escrito até então, como os xistes, os sonhos, os atos falhos, sexualidade, libido, perversão, complexo de Édipo, transferência, hipnose e sublimação. É importante notar, contudo, que Freud continuou a desenvolver a psicanálise depois de 1910, de modo que não encontramos neste texto tópicos importantes que só foram elaborados posteriormente. Um deles é o conceito de pulsão de morte, por exemplo, o qual recebe um tratamento mais elaborado em sua obra Além do Princípio do Prazer, de 1920. Eu considero esta obra como uma das melhores introduções à psicanálise por dois motivos principais. Primeiro, porque ela apresenta a elaboração dos fundamentos psicanalíticos em conexão com a prática clínica, com a cura de pacientes, e também pelo fato de ter sido escrita pelo próprio Freud, o qual possuía uma incrível habilidade de escrita e comunicação. Então vamos lá, acompanhe. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os nossos apoiadores. Sua contribuição é fundamental para que possamos seguir adiante ajudando mais pessoas. Se você ainda não nos apoia e nosso trabalho traz algum valor para você, considere ser um de nossos apoiadores. Outra forma muito simples de nos ajudar é avaliando o nosso podcast com 5 estrelas no Spotify, além de se inscrever e ativar o sininho de notificações em qualquer plataforma através da qual você está nos ouvindo agora. E por último, se você quer aprender filosofia comigo, inscreva-se em meus cursos de filosofia. Os links estão na descrição deste episódio e também em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. Sem mais demoras, vamos então ao nosso tema 5 lições de psicanálise. Freud inicia suas preleções afirmando que irá apresentar a história do surgimento da psicanálise, assim como seus desenvolvimentos posteriores. Ele conta então o caso de Ana O, nome fictício de Berta Pappenheim, uma jovem paciente de 21 anos de idade. Freud realizou o atendimento junto com Joseph Breuer, e os resultados deste caso podem ser encontrados também na obra Estudos sobre a Histeria. Ana apresentava diversos sintomas graves, tanto psíquicos quanto corporais. Em determinado período, por exemplo, ela tinha dificuldade até mesmo de tomar água. Inicialmente, Freud e Breuer tentaram a cura através da hipnose. Em estado hipnótico, Ana conseguia se recordar de situações das quais ela não se lembrava em estado de vigília, e grande parte delas remetia à doença de seu pai. Ao falar sobre essas experiências, ela apresentava uma melhora nos sintomas, de modo que a própria Ana chegou a chamar este método de talking cure, ou cura pela fala. Ou então, outro nome que ela dava foi chimney sweeping, ou limpeza de chaminé. O problema é que os resultados da hipnose não eram duradouros, e por isso Freud e Breuer continuaram na busca por um método mais
eficaz. Em determinado momento, os médicos chegam à conclusão de que os histéricos sofrem de reminiscências ou de lembranças, de modo que seus sintomas são os restos e os símbolos de memórias de determinadas vivências traumáticas. Preste bem atenção nisso, é muito importante. Os histéricos sofrem de reminiscências ou lembranças. Ana O não dava livre curso aos estímulos ou excitações, mas as reprimia. Freud usa aqui o verbo unterdrücken no original alemão. A doença surgiu porque os afetos desenvolvidos nas situações patogênicas não encontraram uma saída normal. Uma das consequências de tal situação é a chamada histeria de conversão, na qual os afetos se manifestam em determinadas inervações corporais e inibições. Muito valioso também para Freud e Breuer no tratamento de Ana foram os resultados das experiências de sugestão pós-hipnótica, nas quais indivíduos executavam ações que lhes haviam sido ordenadas quando eles estavam hipnotizados e das quais nada lembravam inicialmente, sendo possível reconhecer o comando somente após muita insistência e esforço. Uma das conclusões de Freud é que, onde há um sintoma, há também uma amnésia, uma lacuna de lembrança. Anote, essa conclusão é uma das mais importantes no início da psicanálise. Onde há um sintoma, há também uma amnésia, uma lacuna de lembrança. Na segunda preleção, Freud menciona inicialmente a importância de Charcot nos estudos sobre a histeria. Ele afirma também por que abandonou a hipnose. Além de não produzir resultados duradouros, Freud a considerava mística e carente de maiores explicações científicas. Com as experiências de Bernheim em Nancy, especificamente sobre as sugestões para cumprir ações pós-hipnóticas, Freud percebeu que era possível fazer com que o paciente tivesse acesso a determinadas lembranças sem o uso da hipnose. Inicialmente, ele fazia isso aplicando uma leve pressão na testa, mas depois percebeu que este contato com o paciente também não era necessário. A lembrança que parecia esquecida, tanto no caso da pessoa que volta de uma hipnose quanto no caso dos histéricos, não estava exatamente perdida. A lembrança parecia esquecida, mas não estava mesmo perdida. Então a pergunta: o que é que impede que o histérico tenha acesso a tais lembranças patológicas? Freud chega então ao conceito de resistência, ou Widerstand em alemão. O processo terapêutico tem como um de seus objetivos a remoção desta resistência. O elemento supostamente esquecido não deixa de ter influência sobre a vida do histérico, mas continua atuando e produzindo sintomas. O processo pelo qual determinadas lembranças são retiradas de nossa vida consciente é chamado por Freud de recalque ou Verdrängung em alemão. O recalque pode ocorrer por vários motivos, e um deles, citado como exemplo por Freud, é o conflito entre os desejos do indivíduo e seus princípios éticos. Freud menciona o caso de uma de suas pacientes que foi apaixonada por seu cunhado. Preste bem atenção neste caso. Quando a sua irmã mais velha se casou, ela desenvolveu uma grande simpatia por seu cunhado, a qual ela mascarava como sendo uma mera afeição entre familiares. Agora, essa irmã adoeceu e veio a falecer, quando essa paciente e sua mãe não estavam em casa. Ambas foram chamadas de volta às pressas sem saber o que havia ocorrido. Quando essa paciente viu sua irmã mais velha morta em sua cama, uma ideia passou ligeiramente por sua cabeça. Ela pensou o seguinte: agora ele está livre e pode se casar comigo. Só que essa ideia foi rapidamente recalcada, assim como o intenso amor pelo cunhado, do qual ela não estava consciente. A jovem, então, passou a sofrer de graves sintomas histéricos. Freud fornece, então, uma interessante analogia para ilustrar como funciona a resistência e o recalcamento. Ele pede, vejam só, Freud está falando isso para um auditório, tá? Isso aqui é uma palestra.
Então, Freud pede o seguinte: ele pede para que seu público no auditório imagine que um elemento lá dentro, o indivíduo, comece a perturbar aquela preleção, de modo a atrapalhar tanto o Freud quanto o público. Então, alguns homens fortes se erguem e colocam esse indivíduo para fora, esse elemento perturbador, né? E coloca ele lá de frente para a porta do lado de fora. Então, o que aconteceu? Esse indivíduo está recalcado. Esse indivíduo que estava atrapalhando a palestra foi colocado pelos seguranças do lado de fora e está recalcado. Agora, para que não haja mais perturbação, aqueles mesmos indivíduos fortes pegam suas cadeiras e as colocam de frente para a porta, a fim de que o elemento indesejado não volte mais. Esta barreira seria a resistência. Então, tá imaginando como que a situação acontece? O indivíduo perturba a palestra, alguns homens fortes colocam ele para fora da sala e ainda colocam algumas cadeiras de frente para a porta para que o indivíduo não volte. Nós podemos compreender, então, o auditório e sua área externa como o consciente e o inconsciente. Agora, a situação ainda não está resolvida e o elemento perturbador começa a fazer um espetáculo do lado de fora do auditório e começa a gritar e bater com os punhos na porta, atrapalhando a preleção. Eles elegem, então, o indivíduo com autoridade para ser o intermediador e ir até o lado de fora e fazer um acordo com esse indivíduo perturbador, removendo o recalcamento. Vejam só, eles elegem um indivíduo para fazer essa intermediação, ir até o lado de fora e fazer um acordo. Então vejam, uma das conclusões de Freud é que o recalcamento dos histéricos é mal sucedido porque, embora removido da consciência, os afetos continuam fazendo efeito e produzindo substitutos. Na terceira preleção, Freud menciona a contribuição de Jung para a psicanálise. Nem sempre o paciente revela diretamente suas recordações patogênicas. O próprio paciente reconhece que não são corretas e então as descarta e tenta novas associações. Algumas dessas associações são como novos sintomas, substitutos efêmeros do recalcado, mas guardam determinada relação com aquilo que está sendo buscado. Em casos não patológicos, na área das ocorrências normais da vida anímica, encontramos o exemplo dos xistes ou então dos gracejos. Freud discute essa questão em mais detalhes em sua obra Os Xistes e sua relação com o inconsciente. A sabedoria popular não erra ao dizer que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Todos nós conhecemos esse ditado. E, de fato, esse próprio ditado tem também um fundo de verdade. Os xistes são certas formas de alusão com omissão, nas quais um conteúdo recalcado consegue ganhar expressão indireta. Freud menciona também aqui o que é um complexo. Um complexo é um grupo de representações relacionadas e investidas de afetos. O psicanalista, ao deixar o paciente falar, parte do pressuposto de que tudo o que o analisando disser tem relação indireta com o complexo investigado. Muitas vezes o paciente diz que não consegue produzir nenhuma associação, que nada lhe ocorre ou passa em sua mente, o que, por muitas vezes, é um sinal da atuação da resistência que já explicamos neste episódio de hoje. Por isso, é necessário dizer ao paciente que ele nunca deve exercer um juízo crítico sobre aquilo que lhe ocorre, porque se ele pensa que determinada associação não tem nada a ver e por isso ele não a expressa, isso provavelmente é sinal de que este elemento é uma pista correta para nos levar ao complexo. Freud fala também sobre os sonhos na terceira preleção. Aqui aparece sua clássica afirmação de que os sonhos são a via régia para o conhecimento do inconsciente, o mais seguro fundamento da psicanálise. A importância dada aos sonhos é tão grande que Freud afirma que, se alguém lhe perguntar como se tornar psicanalista, a sua resposta será através da análise de seus próprios sonhos. Vejam só, como alguém se torna psicanalista, Freud afirma nessa obra,
através da análise de seus próprios sonhos. Nossa produção noturna de sonhos se assemelha ao desenvolvimento de uma neurose ou de outras doenças psíquicas. A tese fundamental de Freud é de que todo sonho é uma realização de desejo, o que é muito claro em sonhos de crianças ou oriundos de fontes somáticas. Quando acordamos e dizemos: "Ah, essa noite eu sonhei que..." e aí a gente conta o que a gente se lembra do sonho, nós estamos contando o conteúdo manifesto do sonho. Este é diferente do chamado conteúdo latente, onde de fato estão os desejos sendo realizados pelo sonho. O trabalho de interpretar os sonhos consiste, então, em traduzir o conteúdo manifesto para descobrir o conteúdo latente. Ambos são como expressões do mesmo conteúdo em idiomas ou línguas diferentes. E a forma estranha do conteúdo manifesto dos sonhos é explicada por determinados processos psíquicos, responsáveis também pela formação das neuroses e outras doenças psíquicas. Nós temos um episódio aqui no podcast sobre a interpretação dos sonhos, em que falamos com um pouco mais de detalhes sobre o assunto. Essa terceira preleção é onde Freud aborda também os atos falhos, chamados no alemão de Fehlleistungen. Estes são erros de execução de determinadas ações, tais como o esquecimento de intenções, lapsos de língua, de escrita, de leitura e assim por diante. Freud discute os atos falhos em sua obra Psicopatologia da Vida Cotidiana. Os atos falhos também escondem motivos e intenções, de modo que quase nunca são meros acasos. De maneira geral, a psicanálise acredita fortemente em um determinismo de nossa vida psíquica ou mental. Em sua quarta preleção, Freud introduz o tema do erotismo e da sexualidade. As pesquisas psicanalíticas revelam com espantosa regularidade que os sintomas dos doentes remetem quase sempre a componentes sexuais. Tal descoberta não foi fácil para a psicanálise. Os pacientes quase nunca são sinceros sobre sua vida sexual, tentando encobri-la de todas as formas. Os seres humanos, afirma Freud, não revelam abertamente sua sexualidade, mas vestem como se fossem sobretudos grossos, uma textura de mentiras, como se fizesse mau tempo no mundo da sexualidade. A experiência psicanalítica mostra que, na maioria esmagadora dos casos, apenas as experiências da infância dão um significado para a sensibilidade relativa a certos sonhos, por exemplo. E somente após a descoberta e o tornar consciente dessas trilhas de memórias quase sempre esquecidas é que os sintomas podem ser eliminados. Estes fortes desejos e excitações da infância podem ser chamados de sexuais, de modo que a psicanálise afirma que as crianças já possuem sexualidade. A criança tem pulsões sexuais desde o início, vem com elas ao mundo e passa por diversas etapas de desenvolvimento até a fase adulta. Freud trata dessa questão em sua obra 3 ensaios sobre a sexualidade. Já na idade de 3 a 5 anos de idade, nós podemos observar traços da sexualidade infantil, o que não é difícil perceber caso se possua certo treino. A maioria dos indivíduos não se lembra de sua própria vida sexual porque esqueceu de suas próprias atividades sexuais sob a pressão da educação para a cultura e não quer ser lembrado do recalcado. A sexualidade infantil pode ser dividida em vários componentes. Estes são independentes da função reprodutiva, mas se ligam a ela posteriormente. A principal fonte de prazer sexual infantil é a excitação de determinadas partes do corpo, tais como a boca, a pele e os genitais. Esta fase é chamada de autoerotismo, porque nessa fase a satisfação é encontrada no próprio corpo, como observamos no prazer que as crianças derivam da sucção. Zonas erógenas são aquelas partes do corpo através das quais é possível alcançar prazer sexual. Ao lado dessas autossatisfações erógenas, aparecem já muito cedo na vida das crianças a chamada libido. Esta é um componente pulsional do prazer sexual e precisa tomar uma pessoa como objeto. Estas pulsões aparecem em pares opostos como ativo e passivo,
E os mais importantes representantes são o sadismo, isso é, o prazer em provocar dor nos outros, e seu oposto passivo, o masoquismo. Há também nesse grupo o voyeurismo, que Freud chama no alemão de Schaulust, ou o prazer de observar, o prazer de ver, tanto ativo quanto passivo, do qual apenas posteriormente a curiosidade intelectual irá se separar. Vejam só que interessante, o que Freud chama no alemão de Wissbegierde, ou uma certa curiosidade intelectual, está associada ao prazer de observar, o qual, por sua vez, também tem um componente sexual. Outras atividades sexuais da criança são analisadas do ponto de vista da escolha do objeto. Nesta fase da vida, a diferença entre sexos ainda não desempenha um papel muito importante, de modo que toda criança tem certa tendência homossexual. Preste atenção, é uma afirmação forte até mesmo em nossos dias. Imagina o Freud falando isso em 1910, que toda criança tem certa tendência homossexual. A vida sexual da criança, de caráter tão dissociado e desintegrado, atinge uma organização em duas direções principais, de modo que, ao encerramento da puberdade, o caráter sexual do indivíduo está praticamente concluído. De um lado, as pulsões individuais se reúnem sob o domínio da zona genital, de modo que toda a vida sexual se coloca a serviço da reprodução. Agora, por outro lado, a escolha do objeto faz retroceder aquele autoerotismo inicial, de modo que agora, na vida sexual, todos os componentes da pulsão sexual buscam satisfação na pessoa amada. Freud também menciona as perversões. Pode acontecer que nem todas as pulsões parciais se submetam ao domínio da zona erógena. Quando uma dessas pulsões permanece independente, surge então uma perversão, e esta pode substituir o curso normal do objetivo sexual pelo seu próprio. A homossexualidade também pode ser compreendida como a manutenção da indiferença entre ambos os sexos como objeto sexual, da qual resulta uma tendência a atos homossexuais. A disposição às neuroses pode ser derivada de um dano do desenvolvimento sexual. As neuroses se relacionam às perversões como o negativo para o positivo. E Freud chama atenção para o fato de que seu uso do termo sexual é muito amplo. Preste bem atenção, porque muitos acusam a psicanálise de falar somente sobre sexo, mas o uso do termo sexual é amplo na psicanálise. Então, Freud afirma, olha, nós devemos nos perguntar se o problema não reside muito mais no fato de o uso corrente da palavra ser muito restrito ao se referir apenas às funções reprodutivas. Este uso restrito do termo sexual prejudica a compreensão das perversões e de sua relação com as neuroses e a vida sexual normal. Outro tema importante desta preleção é o complexo de Édipo. A criança toma um dos pais como objeto de seus desejos eróticos, geralmente propiciado pelos cuidados e afeição dispensados à criança. Geralmente, a filha prefere o pai, enquanto o menino, a mãe. O menino busca então substituir o pai em sua relação com a mãe, e a menina quer entrar no lugar da mãe em sua relação com o pai. Os sentimentos surgidos nessa relação não são apenas positivos, mas também negativos. Tal complexo é rapidamente recalcado, mas continua operando no inconsciente. Considerando os objetivos terapêuticos da psicanálise, esta pode ser vista como uma continuação da educação a fim de superar reminiscências infantis. Vamos avançando então para a quinta e última preleção. A exposição até agora nos levou ao seguinte resultado. As pessoas se tornam doentes quando, na realidade, lhes é negada a satisfação de suas necessidades eróticas, seja por obstáculos externos ou por uma insuficiência interna. Os indivíduos fogem para a doença, a fim de conseguir, com a sua ajuda, uma satisfação substituta para aquilo que lhes foi negado. Vejam só essa afirmação de Freud. Os indivíduos fogem para a doença.
A fuga de uma realidade insatisfatória para uma doença nunca ocorre sem que haja também um ganho de prazer imediato, e ela se completa naquilo que é chamado de regressão, a qual é um retorno a fases anteriores de desenvolvimento sexual. Essa regressão é temporal e também formal. Ela é temporal no sentido de que a libido ou a necessidade erótica volta a fases de desenvolvimento anteriores. Ela é formal porque faz uso de meios de expressão psíquicos primitivos e originários para externalizar ou comunicar essas necessidades. Ambos os tipos de regressão têm como objetivo a infância e almejam o restabelecimento de uma situação infantil da vida sexual. A questão é que, enquanto seres humanos, nós achamos a nossa realidade extremamente insatisfatória, tanto devido às altas exigências de nossa cultura, quanto pelas pressões internas de nossos recalques internos. Por isso, criamos nossas vidas de fantasia, nas quais procuramos, através da produção de satisfações de desejos, compensar as insatisfações da realidade. O indivíduo, no entanto, forte e bem-sucedido, é aquele que consegue, através de seu trabalho, realizar suas fantasias e desejos na realidade. Quando isso não acontece, seja devido a resistências do mundo exterior ou pela fraqueza do indivíduo, tem lugar então uma fuga da realidade. O indivíduo se recolhe em um mundo de fantasia reconfortante, cujo conteúdo ele transforma em sintoma no caso de uma doença. Agora, há uma saída. Às vezes, é possível encontrar um caminho desse mundo de fantasias para a realidade. Quando o indivíduo possui algum talento artístico, por exemplo, é possível que suas fantasias sejam transformadas em obras artísticas, ao invés de sintomas. As neuroses, afirma Freud, representam em nosso tempo os mosteiros medievais, para onde os indivíduos se voltavam quando a vida lhes desapontava ou quando eles se sentiam muito fracos para ela. Outro tema muito importante nessa preleção final é a transferência. Ao se tratar o indivíduo na psicanálise, nós nos deparamos com o fenômeno da transferência. Esta consiste em dirigir ao psicanalista uma certa medida de excitações carinhosas, geralmente também hostis, as quais não são de forma alguma amparadas na realidade, mas que devem ser derivadas das fantasias de desejos antigas e inconscientes. Aquela parte de sua vida sentimental que o indivíduo não consegue recuperar pela memória é reencenada ou revivida pelo paciente em sua relação com o psicanalista. E é somente através deste reviver na transferência que se convence tanto da existência quanto do poder dessas excitações sexuais inconscientes. A transferência é estabelecida espontaneamente não apenas entre o psicanalista e o paciente, mas também em todas as relações humanas. Ela é, em todo lugar, a verdadeira portadora da influência terapêutica, e sua influência é tanto mais forte quanto menos se imagina que ela esteja presente. Por exemplo, essa relação de transferência pode acontecer em relações entre alunos e professores. Certa vez na universidade, uma colega de turma brigou com o nosso professor e, no meio de um acesso de raiva, ela gritou dizendo que o professor não era o pai dela. Para mim, aquela situação foi muito clara que havia uma situação de transferência naquele momento. E por último, Freud responde a duas objeções levantadas contra a psicanálise. A primeira diz respeito ao medo de que, ao trazer as pulsões sexuais recalcadas à consciência, as mais altas aspirações éticas da humanidade estivessem em risco e pudessem colapsar as conquistas culturais. Freud afirma que isso é impossível. Uma suposta destruição do caráter cultural do indivíduo através do processo terapêutico psicanalítico não leva em consideração o que a experiência psicanalítica tem mostrado, a saber, que o poder psíquico e somático de uma excitação, quando seu recalcamento é mal sucedido, não tem a mesma força quando se torna consciente.
Então vejam só, dizendo de outra maneira, quando o desejo se torna consciente, ele se torna também mais fraco do que era no inconsciente. O trabalho psicanalítico se apresenta como um melhor substituto para o recalque mal-sucedido, a serviço das mais altas e caras aspirações culturais. Nós poderíamos nos perguntar, além disso, quais são os destinos dos desejos inconscientes libertados pelo processo psicanalítico, a fim de que eles não prejudiquem o indivíduo. São vários os caminhos desse sucesso e poderíamos resumir dizendo que o mais frequente é que o recalque dê lugar a um juízo, a um julgamento ou avaliação. No alemão do Freud, Verurteilung. Outro resultado do trabalho psicanalítico é que aquelas pulsões inconscientes descobertas agora pela análise podem ser dirigidas ou levadas à sua aplicação adequada, a qual já deveria ter sido alcançada antes se o desenvolvimento normal não tivesse sido interrompido. A finalidade ideal do desenvolvimento não é, de forma alguma, a erradicação das excitações infantis. O neurótico já perdeu muitas fontes de energia psíquica por causa de seu recalque. Fontes essas que teriam sido úteis na formação de seu caráter e de suas atividades na vida. Outro procedimento eficiente e adequado do desenvolvimento é aquilo que chamamos de sublimação, através da qual excitações infantis não são travadas, mas permanecem valoradas à medida que são utilizadas, não para os seus propósitos sexuais originais, mas para atividades culturais elevadas. O recalcamento exclui a possibilidade de sublimação de pulsões recalcadas, de modo que elas podem ser sublimadas apenas após a remoção do recalcamento. Isso só é possível, a propósito, devido à plasticidade dos componentes sexuais. Foi esse, então, o nosso breve resumo da obra 5 lições de psicanálise de Sigmund Freud. Lembrando, mais uma vez, inscreva-se em nossos cursos de filosofia e aprenda filosofia comigo. O link para os nossos cursos estão na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho, torne-se você também um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se. O link está na descrição deste episódio ou você pode digitar o endereço diretamente em seu navegador. É www.apoia.se/Filosofia Vermelha. E outra forma muito fácil de contribuir com este trabalho é fazendo qualquer contribuição através de nossa chave Pix, a qual é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo episódio.